Olá para você que acompanha a cobertura do TJ UFSC sobre a pandemia do novo coronavírus. Nessa última semana, a Universidade Federal de Santa Catarina foi assunto no cenário local. As discussões estão em torno das atividades de ensino da instituição, que estão paradas desde o dia 16 de março por conta da pandemia do novo coronavírus. No dia 27 de maio, nessa última semana, a Câmara de Pós-Graduação da UFSC publicou uma minuta, decidindo pela volta das atividades de forma remota. Essa decisão foi seguida por uma nota da reitoria afirmando que as atividades de ensino seguiriam suspensas da universidade até o final de maio, como já havia sido previsto anteriormente, e que uma reunião do Conselho Universitário seria realizada para discutir o tema. Na reunião, que aconteceu na última sexta, a universidade decidiu pelo adiamento das atividades presenciais por tempo indeterminado e impôs um limite de 30 dias para o anúncio da continuidade do semestre. Toda a discussão gerou um debate sobre o que vem sendo feito na UFSC desde que as aulas foram suspensas há cerca de 2 meses e meio. Mesmo sem as atividades de ensino acontecendo, a universidade não parou. A gente aqui no TJ tem mostrado, inclusive, algumas ações de professores, pesquisadores e demais membros da universidade no combate ao coronavírus. O projeto de respiradores, produzido pelo professor Saulo Goetz, por exemplo, que apareceu aqui no TJ há algumas semanas, foi aprovado em testes importantes em hospitais de Porto Alegre e São Paulo, e a equipe já está negociando a produção dos equipamentos com empresas do setor. O professor calcula que no mercado o respirador poderia ser vendido por R$ 15 mil, já somando os impostos. Ainda assim, o valor é 10 vezes menor do que o pago, por exemplo, pelo governo de Santa Catarina para comprar respiradores que já são fabricados em escala comercial. Além disso, o Hospital Universitário tem tido papel importante para o combate à pandemia da Covid-19 aqui em Florianópolis. A Yasmin Mior, que assim como eu é estudante de jornalismo da UFSC, fez uma reportagem sobre as ações que estão sendo tomadas por lá para a Rádio.UFSC. Você pode contar para a gente o que você viu no Hospital Universitário, o que estava acontecendo quando você foi lá fazer essa matéria? Bom, então, lá no Hospital Universitário agora estão sendo montadas várias tendas de triagem em frente dele para testar os novos casos de Covid-19 e também para que as pessoas que não estão infectadas não peguem a doença. Aí, uma vez dentro do hospital, estão sendo montadas emergências especiais para os piores casos da doença e também várias UTIs, além dos que o hospital já possuía. Certo, e a movimentação está grande no hospital, como é que você viu o número de pessoas no HU? Estava tendo uma maior movimentação e também já era esperado uma maior movimentação. Por isso o hospital se adaptou e fez essas novas mudanças. E também para ajudar na organização e tudo mais, a Polícia Militar montou algumas tendas. As aulas são apenas uma parte das atividades exercidas pelos professores da UFSC. Além do ensino, pesquisa e extensão são essenciais no funcionamento da universidade, e essas atividades não pararam. Para saber mais sobre as atividades exercidas pelos professores da universidade, eu conversei com Rogério Cristofoletti, que além de professor, é pesquisador do Departamento de Jornalismo da UFSC e criador do Objetos, o Observatório da Ética Jornalística. Você poderia falar para a gente mais ou menos como é que funciona essa divisão de horários? É claro que varia de professor para professor, mas em geral, vocês não dão só aulas, né? Quais as atividades que vocês já fazem naturalmente e como que elas se mantiveram nesse período? A UFSC tem uma coisa chamada PARAD, que é um plano de atividades do departamento. Todo professor tem o seu plano individual, que constam horas para dar aula, para preparar a aula, para fazer projetos e ações de extensão, isto é, chegar até a comunidade. Por exemplo, a gente tem sites, a gente tem publicações, tem ações junto à comunidade, e também tem horas de pesquisa, além das horas de administração que muitos de nós têm. Né? Então, todo professor tem esse tipo de planejamento que é semestral. Isso é passado pelo departamento, isso é discutido com todos, isso é público. Então, a parcela que a gente dedica das 40 horas que temos regimentais, mas trabalhamos 60, às vezes mais, né? A parcela de horas que dedicamos às aulas é sempre muito pequena em comparação com as outras. Em geral, quais seriam as principais diferenças que o senhor consegue ver entre uma universidade pública e uma universidade privada, muito mais no âmbito da Universidade Federal? Quais as atividades que a Universidade Federal, por exemplo, oferece, tem, que os profissionais que trabalham lá têm que fazer, que se difere de uma universidade privada, talvez uma universidade um pouco menor? Quais essas outras atividades que às vezes podem ser um dos empecilhos para a volta das atividades, de maneira tão rápida quanto outras instituições também tiveram?
As universidades públicas, as estaduais, até as municipais e as federais têm um compromisso muito grande com a sociedade. Então, eles atendem, essas instituições atendem muito a comunidade. O HU atende a comunidade. Os outros setores ligados à engenharia, ligados às ciências humanas, ligados às ciências sociais, às ciências biológicas, tudo isso atende muito à comunidade. Então, esse compromisso as instituições públicas têm muito claro. Isso faz com que a gente não se dedique só à educação, só ao ensino. Outras instituições se ocupam ou restringem o seu trabalho, basicamente, a isso. Então, eu vejo como essa uma grande diferença, e que faz com que os nossos professores, os nossos gestores, os nossos alunos sejam tão ligados à comunidade. Não dizer, por exemplo, que os professores ou que os funcionários estão recebendo sem trabalhar, por exemplo, seria uma falácia, no caso. Tem atividades Não, é uma mentira. Está todo mundo trabalhando e trabalhando muito. Isso é uma mentira. Porque a falta do contato físico, do contato presencial, faz com que a gente tenha que mandar muitos e-mails, fazer 2 ou 3 reuniões no dia para resolver uma coisa que poderíamos resolver, né, numa situação de contato presencial. Então, tudo isso demanda muito da gente. E os professores, os gestores, os servidores da UFSC têm respondido muito. A volta das atividades de ensino tem sido problema não só na UFSC. De acordo com dados do Ministério da Educação, 55 das 69 universidades federais no país estão com as atividades de ensino suspensas. Isso pode ser explicado, em partes, pela complexidade dessas instituições, que têm diferentes instâncias administrativas responsáveis pelas tomadas de decisão. Quem explica isso melhor é o professor Áureo de Moraes, chefe de gabinete da UFSC. Porque os processos dentro de uma instituição como uma universidade federal, eles dependem da participação de todas as instâncias, desde um colegiado de curso de graduação, ao de um programa de pós-graduação, às suas câmaras e, sobretudo, do Conselho Universitário. Então, esses estudos, esses levantamentos vão nos permitir identificar, por exemplo, quais serão as demandas para prover de acesso às redes de computadores ou até a equipamentos, a quantidade de estudantes da nossa universidade, em todos os níveis, eu insisto, para que eles possam ter acesso. Porque, muito embora pareça uma solução muito simples, a conversão do que é um ensino presencial em ensino à distância, no caso de uma instituição, da complexidade e do tamanho de uma universidade federal, isso não é nada simples. Sobretudo porque se parte da premissa de que o ensino que vinha sendo ofertado de forma presencial deveria ser acessível e era a cada um e a cada uma dos nossos estudantes. E esta premissa tem que ser rigorosamente observada no caso de modelos alternativos que venham a ser implantados. A Universidade Federal de Santa Catarina é uma instituição pública e tem o dever de prestar contas à sociedade sobre as suas ações. Mas entender como funciona o processo de tomada de decisão na universidade e as ações que são feitas pela comunidade acadêmica também é fundamental. Para ficar por dentro das ações que estão sendo tomadas na universidade, não só na reitoria, mas também com relação aos projetos de extensão, é só você continuar acompanhando a cobertura do TJ-UFSC nas nossas redes sociais. Além disso, você pode acompanhar o que está acontecendo na universidade por meio do site da instituição, ou mais especificamente em noticias.ufsc.br. Até a próxima, se cuidem!